Bom dia a todos. Queridos, é sempre uma alegria poder participar da reunião do presbitério, poder estar na companhia dos irmãos. Trago de Macapá um abraço da congregação, à amada igreja, aos amados irmãos do presbitério. Eu quero convidar os irmãos para juntos abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João, João capítulo 4. E peço que os irmãos acompanhem a leitura das Escrituras, do versículo 1 até o versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 18. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao 18. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor. Convido os irmãos para, mais uma vez, orarmos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de, nesta manhã, podermos ler a Tua palavra, esse registro inspirado pelo Teu Santo Espírito para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Nos ilumina, Senhor, também através do Teu Santo Espírito nesta manhã, para que possamos compreender, Senhor, de maneira salvífica, de maneira edificante a Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia também da minha vida, ó Pai, que eu possa pregar tão somente aquilo que for pertinente à Tua verdade, possa pregar de maneira fiel aquilo que Tu tens a nos ensinar através desse texto nesta manhã. Assim eu te rogo, assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você já teve curiosidade de saber quanto tempo o corpo humano sobrevive sem água?
Às vezes, quando eu estou em um lugar muito frio, eu acabo passando quase um dia todo sem beber água. Eu realmente esqueço de beber água. Os especialistas, queridos, afirmam que a partir do primeiro dia sem água, o nosso corpo ele já começa a sentir. A nossa saliva engrossa, perdemos a frequência urinária. Contudo, em média, a partir do segundo dia, sem água, o corpo já começa a sofrer. Já começa a demonstrar sinais visíveis de desidratação. Olhos fundos, batimentos cardíacos acelerados. E do terceiro para o quarto dia, o comprometimento ele já é grave. Já é necessário que haja uma intervenção urgente, porque os nossos sentidos, o olfato, o paladar, a visão, o tato já começam a ficar comprometidos, bem como o nosso sistema respiratório, o nosso sistema circulatório. E em média, se você não beber água durante 5 dias, em 5 dias você vai morrer. E é interessante, queridos, nós entendermos nesse processo a função da sede no nosso organismo. É interessante porque, meus queridos, Deus ele colocou a sede em nós, no nosso organismo, como um sinal, um alerta contra a morte. Sede é um daqueles mecanismos que Deus coloca em nós para evitar que a gente tenha uma morte assim estúpida. Você já imaginou, nesses tempos que nós vivemos de correria, se nós não sentíssemos sede? Quantos de nós não iria morrer por esquecer de beber água? Talvez até fosse um deles. Contudo, queridos, o texto que nós temos aqui diante de nós, texto da nossa meditação nesta manhã, nós vamos ver o Senhor Jesus agindo de forma condescendente com aquela mulher samaritana e com a gente também. Porque o Senhor Jesus, ele usa meios naturais, como a água, como a sede, para ensinar realidades espirituais. Cristo usa essas figuras que são universalmente conhecidas para nos falar de um outro tipo de sede que o ser humano tem e de um outro tipo de água que ele tem para nos dar. Antes, porém, queridos, eu gostaria de tratar a respeito do contexto dessa passagem. Eu sei que o pastor Américo tem pregado no Evangelho de João aqui na igreja, que os irmãos certamente estão familiarizados com este livro. Entretanto, rapidamente eu gostaria de situar-nos aqui no contexto imediato da nossa passagem. Estamos no início do ministério do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber o evangelista João relatando vários encontros do Senhor Jesus Cristo. Vimos aqui no capítulo 3 o encontro de Jesus com Nicodemos. Quando o Senhor Jesus diz a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Vemos também aqui no capítulo anterior como a popularidade do Senhor Jesus Cristo ele crescia ao ponto, meus queridos, dele estar batizando mais pessoas do que João Batista. E isso, por sua vez, acabou gerando um certo ciúme nos discípulos de João. Entretanto, João Batista, ele mais uma vez dá um testemunho fantástico a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu não sou Cristo. Ele diz: eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Importa que ele cresça e que eu diminua. E aqui no capítulo 4, nós vamos encontrar o Senhor Jesus, mais uma vez, tendo um desses encontros, agora desta feita com uma mulher samaritana. E nesse encontro aqui, nós vamos perceber claramente, assim como no encontro que Jesus teve com Nicodemos,
que o Senhor demonstra conhecer profundamente a alma humana, demonstra conhecer profundamente aquilo que nossa alma anseia, a nossa alma necessita. Por isso, amados, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã sobre o seguinte tema. Nosso tema será em forma de uma pergunta. Por que Cristo pode saciar nossa sede de vida eterna? Repetindo, por que Cristo pode saciar a nossa sede de vida eterna? Em primeiro lugar, porque Cristo está pronto para saciar a nossa sede. Acompanhe comigo a leitura do texto a partir do verso 1 até o verso 10. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Veja, queridos, o Senhor Jesus Cristo, ele está saindo de Jerusalém, e se dirigindo para uma região da Judéia, uma região próxima de onde estava João Batista batizando. E ali Jesus então começa a batizar pessoas. É bem verdade que Jesus mesmo não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos, mas era Jesus quem supervisionava. Ele era o responsável pelos batismos. Contudo, ele delegou a tarefa de batizar aos seus discípulos. O texto não diz porquê, nós não sabemos porquê, mas o fato é que há um número grande de pessoas vindo ao encontro do Senhor Jesus, com o propósito de serem batizados. Um número, inclusive, maior do que aqueles que estavam indo para João Batista. E isso chegou ao conhecimento dos fariseus. E Cristo sabia que os fariseus começariam a voltar-se para ele, começariam a ter a atenção nele. E por conta disso, Jesus toma uma sábia decisão. Ele sai da Judeia e ele volta para a Galiléia. Contudo, queridos, um ponto interessante aqui é esta decisão que o Senhor Jesus Cristo toma. E ele toma essa decisão de uma forma sábia, porque ele quer evitar confrontos inúteis com os fariseus. É justamente com esse intuito que ele sai da Judeia, vai para a Galiléia, para evitar confrontos prematuros, confrontos desnecessários com os fariseus. Aqui, o Senhor Jesus nos ensina, meus queridos, aquela verdade maravilhosa: há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Ia chegar o momento em que ele teria confrontos com os fariseus. Inclusive, o Evangelho de João vai registrar esses confrontos lá no capítulo 7, no capítulo 8. Entretanto, não era o momento. Não era a hora. E aqui, queridos, nós aprendemos uma lição muito preciosa com o Senhor Jesus Cristo. Quem dera se nós também tivéssemos esse discernimento, não é verdade, de evitarmos confrontos desnecessários. Confrontos que não vão trazer edificação nem para a sua vida, nem para a vida da outra pessoa. Quem dera, meus queridos, se de fato tivéssemos
este discernimento de sabermos nos sair de confrontos que não edificam. Contudo, o texto nos diz que uma vez que Jesus decidiu ir para a Galileia, o verso 4 é dito o seguinte: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Mas por quê? Por que era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria? Primeiro, por conta de uma questão geográfica, porque atravessar Samaria era o caminho mais próximo, mais perto para chegar a Galileia, muito embora aquele fosse um caminho deserto. Havia um outro caminho, às margens do Jordão, mas era um caminho mais longo. Este caminho aqui, por mais que fosse deserto e seco, era um caminho mais curto. Mas um outro ponto também que nós podemos considerar é que era necessário, sim, que o Senhor Jesus atravessasse a província de Samaria por causa da providência de Deus. Porque Deus tinha nos seus planos pessoas eleitas ali naquela região. E era necessário que o Senhor então passasse por ali e que o Senhor pudesse pregar o Evangelho e resgatar aqueles eleitos. E assim, de fato, ele o fez. Ele vai pelo caminho deserto, ele vai nesse sentido, indo ao encontro de Samaria. E no verso 5 diz que ele chega a uma cidade chamada Sicar. E ao chegar ali, os discípulos, eles se separam do Senhor Jesus Cristo, eles vão comprar mantimentos, enquanto que o Senhor Jesus, ele vai para um poço chamado o Poço de Jacó. E veja, queridos, que interessante, o verso 6 diz que o Senhor Jesus chegou ali cansado. Era a hora sexta, ou seja, é o que equivale ao meio-dia. E o Senhor Jesus Cristo, depois daquela caminhada naquela estrada deserta, seca, aquele calor escaldante, ele se encontra cansado. E esse é um ponto interessante, queridos. Porque você já pensou, o Senhor Jesus Cristo, aquele que João faz questão de dizer, logo no primeiro capítulo e no primeiro versículo, que o Verbo estava com Deus. No princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, aquele que é o Criador de todas as coisas, ele se encontra aqui cansado. Essa, queridos, é uma maravilhosa afirmação a respeito da humanidade de Cristo. João não apenas demonstra com as suas palavras a divindade de Cristo, mas também demonstra a sua humanidade. Ele se fez carne, ele assumiu a natureza humana sem pecado. E, queridos, isso é uma verdade que traz consolo, conforto e encorajamento para mim e para você. Porque nós podemos nos aproximar de Cristo com confiança. Porque podemos ter a certeza de que o nosso Salvador, ele é capaz de se compadecer de nós. Porque ele sabe o que é a nossa luta. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é estar cansado. Ele sabe o que é sentir tristeza. Queridos, nós temos um Salvador perfeito e maravilhoso que nos compreende, que é capaz de nos assistir nas nossas fraquezas, nas nossas tentações. E é nesse contexto que então surge a mulher samaritana. Verso 7 diz que nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E o Senhor Jesus diz para ela, dá-me de beber. Então surge esta mulher aqui, e eu gostaria de destacar alguns pontos aqui importantes a respeito dela. Primeiro, tratava-se de uma mulher. Se você conhece um pouco a respeito do contexto social daquele período, você vai lembrar que as mulheres eram uma parte rejeitada da sociedade. E alguns rabinos chegavam a dizer que gastar tempo conversando com uma mulher era um pecado mortal, pois
era um período de tempo que eles estavam perdendo, podendo estudar a Torá, podendo adquirir mais conhecimento. Veja o contexto. As mulheres eram rejeitadas. O texto também diz que ela era samaritana. Ela fazia parte daquele povo que era rejeitado pelos judeus. Porque no passado, os samaritanos, eles eram judeus. Só que com o passar do tempo, houve uma grande mistura deles com outros povos, de modo que eles perderam a identidade judaica e os judeus então não mais os consideravam. Eles não se davam com eles, não queriam papo com eles. Outro ponto da narrativa aqui que a gente precisa prestar atenção é que essa mulher samaritana, ela aparece ao meio-dia, sozinha, para pegar água. Lendo um pouco a respeito dos costumes da época, os comentaristas eles dizem que, na verdade, as mulheres elas não saíam meio-dia para pegar água. Geralmente elas saíam de manhãzinha cedo ou à tardinha, quando o sol já estava mais brando. Mas essa mulher aqui ela vai ao meio-dia. Curioso. E também é dito pelos comentaristas que naquela época as mulheres elas costumavam ir juntas para tirar a água. Era uma forma que elas tinham de proteger umas às outras contra assaltos, contra abusos, e elas mesmas ajudavam umas às outras nas suas tarefas. Mas é interessante porque a mulher descrita aqui, ela vai sozinha, quebrando o costume da época. É interessante porque você conhece essa história. Você já leu essa história antes e você sabe que a vida moral dessa mulher é questionável. Ela vivia uma vida imoral e provavelmente essa era a causa, né, pela qual ela era deixada à margem. Ela era isolada das outras mulheres. E perceba, meus queridos, que o mesmo Senhor Jesus, que gastou tempo conversando com Nicodemos, que era um homem, um dos principais dos judeus, é o mesmo que se importa com esta mulher, que tem misericórdia desta mulher, desprezada pela sua vida de imoralidade. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas, tanto para os importantes, tanto para aqueles que eram considerados importantes, quanto para aqueles que eram considerados insignificantes. Ele leva o evangelho a todos. Ele se preocupa com a alma deles. A mulher, então, estranhou o pedido do Senhor Jesus, dá-me de beber. E no verso 9, ela vai dizer, como é que tu, judeu, pedes a mim de beber, que sou mulher samaritana? É como se ela estivesse dizendo assim para o Senhor Jesus. O que é que você está fazendo? Parece que você não entende como é que as coisas funcionam aqui na Palestina. Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Você não sabe que um homem judeu não pode falar com a mulher samaritana? Por que você quer mudar as coisas? Por que você quer mudar a ordem das coisas? E o Senhor então responde a ela no verso 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Como se o Senhor estivesse dizendo para ela, o motivo pelo qual eu estou quebrando a ordem das coisas aqui, é porque se você soubesse quem eu sou, se você conhecesse o dom da vida, não seria eu que estaria pedindo a você água, seria você que estaria me pedindo água viva. E eu lhe concederia. Chama a nossa atenção aqui no verso 10, queridos, algo maravilhoso. A disposição do Senhor Jesus para satisfazer a sede daquela mulher.
Muito embora aquela mulher não tivesse sequer consciente da sua sede, mas o Senhor Jesus demonstra ali prontidão. Ele diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando com você, você me pediria e eu lhe daria água viva. Interessante, muitos teólogos discutem a respeito dessa expressão, o dom de Deus. Alguns dizem que o dom de Deus é o próprio Jesus. Outros dizem que o dom de Deus é a vida eterna. O fato é que nós sabemos, queridos, que é Jesus quem concede a vida eterna. E eu chamo aqui a sua atenção mais uma vez para o ponto, nosso primeiro ponto. Jesus está pronto para saciar a nossa sede. Queridos, quão maravilhoso é saber que o Deus Todo-Poderoso tem esse desejo de satisfazer a nossa sede de vida eterna. Ele mesmo, mais adiante, vai, no meio da festa dos tabernáculos, se levantar e dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E eu quero perguntar a você, você tem pedido isso ao Senhor Jesus Cristo? Talvez você esteja aqui nesta manhã e você está longe do Senhor. Talvez por orgulho, talvez porque você não goste muito de pedir nada a ninguém, inclusive ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mas nessa manhã, a Escritura diz a você e lembra a você que independentemente de quem você seja você pequeno ou grande, não é? Seja você homem ou mulher, criança ou adolescente, de condição financeira abastada ou não, Jesus está pronto para satisfazer a sede da tua alma. Peça e Ele saciará a tua sede. E possamos então, queridos, lembrar também que o Senhor Jesus está disposto a servir aqueles a quem ou por quem Ele morreu. Aqueles que já fazem parte do seu corpo, que sofrem com tristezas, depressão, ansiedade, com percas. Cristo está sempre pronto para nos ouvir, para demonstrar o seu cuidado especialíssimo, como diz a nossa confissão, para com a sua igreja. Contudo, queridos, Cristo não apenas está pronto para saciar a nossa sede de vida eterna, como Ele também é o único que pode fazer isso. E aqui nós chegamos ao nosso segundo ponto. Cristo é o único que pode matar a nossa sede. Olhe comigo do verso 11 ao verso 14. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O texto segue, queridos, e a mulher responde ao Senhor Jesus: você disse que pode me dar água viva, mas você não tem sequer um objeto para tirar a água do poço. Veja, naquela época, era comum que os grupos de viajantes levassem consigo uma espécie de saco de couro, que eles jogavam no poço e retiravam com uma corda. E a mulher olha para o Senhor Jesus e não vê, este saco para puxar a água. Você não tem nem com que tirar. Como assim você vai me dar água viva? De onde você vai trazer essa água viva? Em seguida, ela vai mais adiante. E ela apela aqui para um argumento da autoridade no verso 12. Ela vai dizer, ela vai questionar: você porventura é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço?
Veja, ela está falando aqui do patriarca Jacó. Ela está falando aqui de Jacó, que foi quem cavou aquele poço, que há milênios estava ali servindo aquela comunidade e que ainda hoje pode ser visitado lá na cidade de Nablus, na Cisjordânia. Mas ela pergunta, será que você é maior do que Jacó, que cavou o poço? Esse poço do qual ele bebeu, seus filhos beberam, seus descendentes, seus animais. Né? Como assim você pode me dar uma água superior a esta água que o nosso pai Jacó nos concedeu? E no verso 13, Jesus diz, de uma forma bastante clara, meus queridos, que ele era sim maior do que Jacó. Ele vai dizer, olha, se você beber desta água, amanhã você vai precisar vir aqui novamente para tirar mais. Era geralmente assim que as mulheres faziam. Elas iam diariamente ao poço para tirar água suficiente, né, para as suas atividades diárias. No dia seguinte tinha que ir buscar mais. E o Senhor Jesus diz, o máximo que Jacó pode fazer por você é matar a sua sede hoje. Isso é o máximo que ele consegue fazer. Eu sou maior do que Jacó. Eu posso matar a sua sede de vida eterna. E veja que no verso 14, né, ele vai dizer, porque se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirá rios de água viva. Aqui, queridos, é interessante nós observarmos duas coisas que estão presentes nesse verso 14. O Senhor Jesus ele vai dizer que ele é capaz de saciar aquela mulher, a alma daquela mulher, né, tanto no tempo, ou seja, de uma forma temporal, ou seja, nunca mais você vai ter sede aqui nesta vida, mas essa satisfação ela não se restringe a esta vida terrena, ela é válida para toda a eternidade. O texto diz que essa sede será extinta de tal maneira, meus queridos, que a água que o próprio Cristo nos dá fará em nós brotar rios que fluem para a vida eterna. E é interessante porque lá no capítulo 7, Jesus vai explicar essa figura aqui. É interessante porque ele vai dizer da seguinte maneira, lá no capítulo 7, do verso 38 ao 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso disse ele com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Veja, duas coisas aqui. Jesus diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, né? Ou seja, primeiro ele diz, vir a Cristo e beber de Cristo significa crer em Cristo. É importante deixar claro isso. Quando Jesus diz, venha a mim, beba de mim, ele está falando sobre o ser humano vir a ele crer nele de todo o seu coração em arrependimento e fé. Mas ele vai dizer, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí vem a explicação de João. Isso disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem. Era a respeito do Espírito Santo. Mas é interessante, queridos, quando nós olhamos para essas verdades, né, elas nos deixam implícito a sede da alma humana. E a pergunta é, onde é que você tem buscado satisfação para a sua alma? Onde você tem buscado o sentido de viver, a alegria de viver? É inquestionável quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos homens e mulheres buscando a satisfação para a sua alma nas riquezas, nos relacionamentos, nas conquistas.
em tantos e tantos e tantos lugares, mas o Senhor Jesus nos lembra que tudo isso não passa do poço de Jacó. Você bebe um pouquinho, mas aí você precisa de mais, porque não satisfaz. Então, é importante, queridos, que nessa manhã possamos entender que o Senhor Jesus nos lembra: eu sou o único que pode saciar a tua sede de vida eterna. Entenda isso nesta manhã. Não é o teu emprego que vai te satisfazer, não é o teu cônjuge que vai te satisfazer, não são as tuas conquistas acadêmicas que vão te satisfazer. O desejo da tua alma é muito mais profundo. Se você não percebeu isso até agora, mas você vai chegar ao... Espero que você chegue a esse momento de perceber. Como Salomão percebeu. Depois de examinar riquezas, prazeres, trabalho, realizações, fama, ele chega à conclusão de que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Mas, queridos, Jesus não apenas está pronto para saciar a nossa sede, como também é o único capaz de fazer isso. Mas Cristo pode saciar a nossa sede, sim, porque Ele nos faz entender qual é a natureza da nossa sede. E esse é o nosso terceiro ponto. Cristo nos faz entender a natureza da nossa sede, do verso 15 até o verso de número 18. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você percebe que aqui no verso 15, a mulher samaritana ela continua sem entender o sentido das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ela está aqui interpretando as palavras do Senhor Jesus Cristo de uma forma literal, né? Então ela vai dizer: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha que vir aqui novamente, né? Não precise vir aqui buscá-la. Talvez fosse até constrangedor para ela ir sozinha ali no meio-dia buscar água, um horário inadequado, né, para as mulheres. Interessante, queridos. Na mente dela, ela imaginava que Jesus ia dar a ela uma água e ela não ia precisar mais sentir sede física. O seu grande interesse aqui, ela não estava entendendo o que Jesus tinha para lhe oferecer. Não estava entendendo o dom divino que Jesus mencionou aqui. O interesse dela era no aqui e agora. Ela não ter mais trabalho de ter que ficar buscando água ali todo dia. Não é? A sua preocupação dela era com o agora. É interessante porque é exatamente isso que tem acontecido nos nossos dias. Esse pensamento ele tem enchido igrejas com falsos crentes. Pessoas que pensam apenas no aqui e agora. Pessoas que querem uma resolução para os seus problemas aqui e agora. E eles buscam a Cristo. Não pela água viva que Cristo tem para dar, mas para receber as bênçãos que elas sabem que só Cristo pode dar. Mas o Senhor Jesus sabe que ela não entendeu ainda. Mas Ele vai fazê-la entender. O que aprendemos aqui com o Senhor Jesus Cristo, queridos, é que para que o homem possa compreender o quanto ele precisa de Cristo, o seu pecado precisa ser desnudado. Para que o homem possa compreender o quanto ele precisa de Cristo, o seu pecado precisa ser desnudado. O Senhor Jesus, de uma forma extraordinária, como só Ele poderia dizer, Ele vai dizer assim: tudo bem, vai e chama o teu marido e vem cá. Cristo, que sabia de todas as coisas, sabia da realidade daquela mulher, não é? Diz: olha, chama o teu marido. Qual foi a resposta dela? Eu não tenho marido. Não é? Interessante que a resposta dela é curta, direta,
né? Ela não diz qualquer detalhe a respeito da sua vida, ela não fala dos seus casamentos passados, ela não fala do seu relacionamento presente. Ela, de uma forma evasiva, responde ao Senhor Jesus Cristo, né? Meio que, tipo, não vamos falar sobre esse assunto. Se existe uma outra condição para que o Senhor me dê essa água, né? Vamos falar sobre essa outra condição. E o Senhor Jesus então insiste no assunto e diz assim: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E agora, o que tu tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E o Senhor Jesus ali desnuda o pecado dela. É interessante que até agora ela não tem entendido o discurso do Senhor Jesus, mas a partir daqui ela vai começar a entender. E uma coisa que vale a pena nós mencionarmos aqui, queridos, nessa passagem, né, uma das grandes mentiras que o mundo hoje tem propagado é que Cristo não se importa com a nossa vida sexual. Que Ele não se importa com o que você faz, com o que você é, né, que você pode ser o que você quiser, que não tem nada a ver isso com o seu relacionamento com Deus. Esse texto mostra claramente que esse tipo de pensamento ele é completamente equivocado. Perceba que Cristo poderia ter escolhido qualquer outro pecado. O pecado da mentira, talvez da idolatria, que ela tivesse, mas ele escolhe justamente esse pecado, o pecado sexual. E aqui nós aprendemos, queridos, uma lição preciosa, que a nossa sexualidade ela é importante para Deus, importante para o Senhor Jesus Cristo. E Ele espera que nós vivamos de acordo com os padrões que Ele mesmo estabeleceu na Sua palavra. Mas depois de ouvir repetidas vezes sobre a água viva, né, e não entender, o Senhor Jesus agora mostra o estado em que ela se encontra, estado de pecado, de miséria e de merecida condenação. Thomas Watson diz que até que o pecado se torne amargo, Cristo não será doce. Uma alma jamais valorizará o Evangelho do Senhor Jesus Cristo enquanto ela não perceber o quão doente e miserável ela se encontra. Enquanto você não entender a natureza da sua sede, que é espiritual, a sua carência ela é espiritual, você não vai buscar a Cristo para ser saciado. Queridos, perceba que nós podemos até nos emocionar na igreja, nós podemos até fazer parte de uma determinada igreja, mas isso não passa de mera emoção, de mera religiosidade. Se nós não somos capazes de olhar para nós mesmos e nos identificarmos como pessoas pecadoras que precisam ser completamente transformadas, de nada nos adiantará nos emocionarmos, as lágrimas rolarem, nós fazemos parte de alguma religião. Será que você se enxerga assim nesta manhã? Será que você tem reconhecido a vileza dos seus pensamentos, das suas palavras, do seu juízo temerário? Você tem sido tomado por essa convicção de pecado que o lança aos pés do Senhor Jesus Cristo? Ou você acha, como aquela mulher, que está tudo bem? Tem aqui alguns incômodos, não é? Por causa da vida que eu levo, mas no mais está tudo bem. Não está tudo bem. Jesus Cristo faz questão de mostrar a ela e faz questão de mostrar a você nesta manhã. Enquanto não houver isso, meus queridos, não haverá salvação.
Eis o motivo pelo qual muitas igrejas estão lotadas de lobos ao invés de ovelhas, porque são frutos de um evangelho que não propaga o arrependimento, a transformação, o novo viver, o despojar-se do velho homem, o revestir-se do novo homem. Que nessa manhã possamos nos arrepender, que possamos beber de Cristo, ou seja, crer nele. Crer que de fato Ele é a nossa única esperança. Nada e nem ninguém nesta terra pode saciar a nossa sede, porque a nossa sede ela é de natureza espiritual. Talvez você não tenha chegado a essa conclusão. Você ainda continua tentando alcançar a satisfação nas coisas temporais, nas coisas dessa vida. Mas deixa eu te adiantar, Salomão fez o mesmo caminho. E ele chegou à conclusão, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Não sacia a sede. Só há um que pode saciar a nossa sede. Ninguém poderá valorizar a cura que há no Evangelho até que sinta a sua própria enfermidade. Homem algum pode entender a beleza que há em Cristo como o Salvador que Ele é, a menos que enxergue a si mesmo como pecador, perdido, em um estado de miséria e de merecida condenação. Então, queridos, eu gostaria de concluir trazendo algumas aplicações para as nossas vidas nesta hora. Primeiro, não podemos trocar o manancial de água viva por cisternas rotas. Queridos, como membros da Igreja Visível, precisamos estar atentos para não trocarmos o manancial de águas vivas por cisternas rotas, como aconteceu no Antigo Testamento com o povo de Israel. O Senhor Jesus, certa feita, falou através do profeta Jeremias e disse o seguinte: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Jeremias 2, verso 3. Deus falando através do profeta Jeremias diz: o meu povo cometeu 2 males. Primeiro, ele abandonou o manancial de água vivas. Segundo, foi buscar satisfação onde não deveria, em cisternas rotas. Interessante porque a ideia aqui era justamente de alguém que cavava uma cisterna em um determinado solo e a cisterna começava a apresentar rachaduras. E a água que ficava retida ali era uma água barrenta, era uma água com gosto de terra, era uma água que era venenosa, inclusive levava à morte. E Jeremias está dizendo: Deus é o manancial de água viva, mas vocês deixaram esta água viva para matar a sua sede, para matar a vossa sede nessas cisternas rachadas que não conduzem à vida, mas à morte. Talvez você esteja na igreja, mas você vive flertando com o mundo. Talvez, mesmo sendo crente, mas a sua satisfação não está em Deus. Cristo parece não ser suficiente para você. Você vive buscando satisfações em outros lugares. Talvez na carreira de sucesso, no corpo perfeito, talvez no dinheiro. Um autor americano, no discurso de uma formatura, ele disse algo interessante. Ele disse assim: se você adorar o dinheiro e as coisas materiais, e se é nessas coisas onde você encontra o verdadeiro sentido da vida, então você nunca terá o suficiente. Você sempre estará fazendo comparações e nunca sentirá que você tem o suficiente. É verdade. Adore o seu corpo e a beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio quando o tempo e a idade começarem a aparecer. Você experimentará a morte milhares de vezes antes mesmo de ser enterrado.
Adore ao poder e você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore o seu intelecto, sendo visto como alguém muito inteligente, e você terminará se sentindo um estúpido impostor, sempre prestes a ser descoberto. Queridos, as cisternas rotas desta vida, elas parecem ser muito boas, mas o caminho delas não gera vida. Nunca esqueça disso. Uma segunda aplicação que eu faço questão de mencionar aqui aos irmãos. Cristo não faz acepção de pessoas. E esse texto aqui ele é muito claro ao abordar este assunto. Ele se oferece para saciar a sede de todo aquele que precisa receber desta água viva. Veja, uma prova disso, que Jesus não faz acepção de pessoas, é o contraste que há aqui entre Nicodemos e a mulher samaritana. Nicodemos era judeu, a mulher era samaritana, ele era homem, ela mulher, ele era um líder religioso, ela vivia na prática da imoralidade, ele era culto e ela era ignorante, ele era membro da mais alta classe do povo judeu e ela era da classe mais baixa dos samaritanos. Ele era rico e ela era pobre. O mesmo Cristo que recebeu Nicodemos e que se revelou a ele, encontra-se com esta mulher e se revela também a ela. Mesmo sabendo quem ela era, a vida imoral que ela tinha, Cristo oferece a ela a água da vida. Porque, meus queridos, o Evangelho é para todos. Todos que têm sede são convidados a vir e a receber a água que Cristo tem para lhe dar. Não importa quem você seja uma pessoa dita religiosa, seja uma pessoa com uma história de imoralidade, Cristo te chama para que a tua sede seja devidamente saciada por Ele nesta manhã. E por último, busque saciar a sua sede urgentemente de Cristo, sua sede de vida. O Senhor Jesus, ele afirmou no capítulo 7, nós vimos, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Interessante, queridos, que o Senhor Jesus não diz, se alguém quer um emprego, venha a mim. Se alguém quer conseguir um casamento, venha a mim. Se alguém quer ter uma excelente profissão, venha a mim. Ser bem-sucedido nos seus negócios, venha a mim. Não, ele diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Cristo sabia e Cristo sabe que o emprego, que o casamento, que a profissão, tudo isso é importante para a nossa vida. Contudo, essas coisas não são a prioridade. A prioridade, a necessidade mais importante de todas é a necessidade de vida. Ou seja, o mais importante é que tenhamos a nossa sede devidamente saciada pelo Senhor Jesus Cristo. Deus também fez o mesmo convite lá no Antigo Testamento ao povo de Israel através do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 1. A todos vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comeis, sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Veja, o convite é para todos. E um aspecto interessante aqui do convite ressaltado é o aspecto da graça. Sem dinheiro, você não vai dar nada em troca. É de graça. É de graça porque alguém já pagou o preço por nós. Mas este que pagou o preço é o mesmo que convida. Vinde. Talvez nessa manhã você passou a considerar a sua sede espiritual. Você começou a considerar que essa sede que você tem, ela nunca vai ser saciada com as coisas desta vida, porque ela é uma sede de natureza espiritual. Veja que, na perspectiva natural, sentir sede nos livra da morte. Sentir sede é algo que faz a gente mudar de planos. Quando você sente sede, de fato, você procura mudar os seus planos porque você deseja água e você precisa de água.
E você precisa matar a sede antes que a sede te mate. Muito mais, queridos, é a sede espiritual. Você precisa correr para Cristo urgentemente e beber dele e crer nele, porque ele te chama. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Que Deus nos abençoe. Amém.